Os vídeos do Sora, gente, são espetaculares, né? Uma verdadeira revolução para quem cria conteúdo. Só que, depois daquele momento uau, a gente se depara com a realidade, né? Especialmente quando se trabalha em equipe. Pois é, exatamente isso. Os vídeos são incríveis, mas e o preço para uma equipe inteira? Como é que se faz para liberar essa ferramenta super poderosa para todo mundo usar junto sem gastar uma fortuna? É esse o dilema que a gente vai explorar aqui. De um lado, a vontade de colaborar, e do outro, um custo que parece impossível. Beleza, vamos mergulhar nisso. Para a gente entender essa questão do preço, primeiro a gente precisa deixar bem claro o que é o Sora, né? E como ele funciona dentro de todo o universo da OpenAI. Olha só, o ponto-chave é este aqui. O Sora não é um aplicativo que se baixa separado, sabe? Ele é uma funcionalidade, um recurso super poderoso que fica dentro dos planos pagos do ChatGPT. Ou seja, para usar o Sora, tem que ter uma assinatura. E é aí que a conversa sobre grana começa a ficar séria. Ok, agora vamos falar de números, né? Porque uma coisa é uma pessoa pagar a assinatura sozinha. Mas e quando a gente pensa numa equipe inteira que precisa trabalhar junta nos mesmos projetos de vídeo, como é que fica essa conta? $600 por mês. Esse é o valor. Esse é o custo do plano oficial, o ChatGPT Team, para uma equipe de 20 pessoas. É $600 por mês. Para a maioria das equipes pequenas, startups ou até grupos de freelancers, isso é um obstáculo enorme. É praticamente inviável. E essa tabela aqui, nossa, ela escancara o tamanho do abismo. De um lado, a gente tem o plano oficial, de $600. Do outro, o custo de um único plano Plus, $20. A diferença é brutal. E isso, claro, leva a gente a pensar. Aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Será que existe um jeito de conseguir colaborar em equipe sem ter que pagar essa fortuna toda? E olha, a resposta curta é sim, existe. Existe uma alternativa, uma solução não oficial, digamos assim. Só que ela tem suas próprias regras e precisa das ferramentas certas para funcionar sem dar problema. Então, bora explorar essa solução alternativa. Uma que promete todo o poder de colaboração do Sora, mas por uma pequena fração do preço oficial. A ideia central é bem simples, na verdade. Em vez de cada pessoa ter sua própria licença, a equipe inteira usa uma única assinatura compartilhada. O pulo do gato é, para fazer isso sem acender todas as luzes vermelhas e disparar os alarmes de segurança da OpenAI, é preciso usar uma ferramenta bem específica. E essa ferramenta é um tipo de navegador especial chamado de antidetecção, como o DeepCloak. O que ele faz? Basicamente, ele cria perfis de navegação totalmente isolados uns dos outros. Isso faz com que os logins de várias pessoas diferentes pareçam estar vindo sempre do mesmo lugar, do mesmo computador, e é isso que evita que a conta seja bloqueada. E agora, olha só o impacto financeiro disso. É aqui que a coisa fica interessante de verdade. Dá uma olhada nesses números. Usando o plano Plus, junto com o DeepCloak, o custo para uma equipe de 20 pessoas despenca para $45 por mês. É incrível. E mesmo se a equipe pegar o plano Pro, que é mais parrudo, o custo total ainda fica menos da metade do plano Team oficial. Não dá para negar, a economia é gigantesca. Ok, economizar essa grana toda é maravilhoso, claro, mas não adianta nada se no fim das contas a conta for banida, certo? Por isso que a segurança é sem dúvida a parte mais importante dessa estratégia toda. Vamos ver como fazer isso do jeito certo. Então, primeiro é preciso entender o risco. Plataformas como a da OpenAI ficam de olho o tempo todo, monitorando de onde vêm os logins, de quais aparelhos. Se um monte de gente começa a acessar a mesma conta, de lugares e dispositivos diferentes, sem nenhuma proteção, o sistema acende um alerta. Ele entende isso como uma violação e, pode bloquear a conta. Então, para evitar esse problemão, o processo é mais ou menos o seguinte. Primeiro, se cria um perfil de navegador limpinho numa ferramenta como o DeepCloak. Depois, se configura o que a gente chama de proxy para garantir que o endereço de IP seja sempre o mesmo, um IP fixo. Aí, faz o login uma vez só para salvar a sessão e pronto. A partir daí, é só convidar o pessoal da equipe dando permissões limitadas para cada um. E aqui está o segredo técnico por trás de tudo, olha só. O uso de um proxy estático é o que faz a mágica acontecer. É ele que garante que, para os sistemas da OpenAI, todos os logins pareçam estar vindo do mesmíssimo lugar. Isso elimina o principal sinal de alerta que eles usam para detectar compartilhamento de conta. E tem mais. Essas ferramentas ainda vêm com outras camadas de segurança. Por exemplo, elas conseguem ocultar a senha real dos outros membros da equipe, bloquear a instalação daquelas extensões perigosas que podem roubar dados e até limitar o acesso a ferramentas mais avançadas que poderiam, sem querer, comprometer a segurança da conta toda. Bom,
Com tudo isso na mesa, a gente chega numa pergunta importante. Essa abordagem, por mais que seja ótima para o bolso, talvez não seja a solução ideal para todo mundo, para toda e qualquer situação. E esse slide resume bem a situação. Para quem que isso funciona? Para equipes pequenas, freelancers, criadores de conteúdo com orçamento mais apertado, pode ser uma solução fantástica, um divisor de águas. Agora, para quem não é indicado? Para empresas maiores que lidam com dados de clientes super sensíveis ou que precisam de suporte técnico garantido 24 horas por dia, aí talvez o risco não compense. E aqui vem o aviso mais importante de todos, pessoal. É fundamental entender que essa é uma solução alternativa, não é um método oficial, não tem o selo de aprovação da OpenAI e, tecnicamente, pode sim violar os termos de serviço deles. É uma escolha, uma troca consciente que se faz, economizar dinheiro, mas abrir mão da conformidade oficial. No fim das contas, tudo se resume a esta pergunta. Vale a pena abrir mão do suporte oficial para ter uma economia tão grande? A resposta para isso vai depender muito do tamanho da equipe, do tipo de trabalho que se faz e, claro, do quanto de risco cada um está disposto a correr. Não existe uma resposta certa ou errada para todo mundo. Mas agora, pelo menos, as opções e as consequências de cada uma delas estão bem mais claras. Valeu por acompanhar esta análise.